Olá, bem-vindo, bem-vinda ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, divórcio. Nossa, que palavra, hein? Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Ele disseram: será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: pois por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. São Mateus capítulo 19. É meio complicado aqui, hein? Porque caiu um mosquito no meu copo de água aqui. Mas beleza. Eu perdi. Não caiu não. Então ele tá com sede. Então, né? Não pode separar. Então é metade, 90% da humanidade. Bom, um monte de gente tá lascada, hein? Bom, mas vamos lá. Vamos à explicação aqui. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Lembrando também que esse livro aqui foi escrito em 1800 e tralalá, né? Então, tem que ver isso também. Mas na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? De modo algum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhonhadas, diz-se que os esposos igualmente são
e muito felizes vão descer. Dinheiro, né? É os interesses, né? Acho que independente de casar na igreja, casar no civil, é importante as pessoas estarem bem quando estão juntas, né? O amor, né? Simples. Tem nossa burocracia que é feita pelos humanos, que é tudo questão roda em torno de poder e dinheiro. Mas também as leis que trazem a segurança, né? Também ao matrimônio. Tem os vantagens, tem os lados positivos também, que são importantes até, né, do casamento. Bom, continuando aqui. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam pode suprir a lei do amor. Repetindo, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram, torna-se um perjúrio. Pois é, então, ó, tá vendo que não pode separar, né? No versículo da Bíblia fala que, né, se a pessoa se separar é pecado e tal. Mas muita gente se casa aí por dinheiro, por interesse, por algum motivo que não é amor. E aí tem que separar, né? Vai ficar preso porque é um karma agora. Não é isso, é uma obrigação. Então, a separação é importante, é uma libertação em muitos casos. Bom, voltando aqui. Torna-se um perjúrio ser pronunciado como fórmula banal. O juramento... voltando aqui para entender melhor, né? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmas as que a força se uniram, torna-se um perjúrio ser pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, duplas desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. A lei mutável dos homens. Então falta, né, uns entendimentos aí. Será então supérflua a lei civil e deve-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessário, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ele seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto. As faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas, com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, sem encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é o contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então tudo bem, pode separar. Se não tiver, é melhor separar do que acontecer alguma coisa pior. Então não é pecado separar. Bom, vamos lá.
Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da natureza, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Isso significa que já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então antigamente era melhor. Então o homem decaiu, foi decaindo aí. Foi ficando cada vez. Então antigamente não havia necessidade de separar. Ficava unido até o final. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio ou de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenhamos em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que advira da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, com todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. É aí que termina o capítulo 23. Né? Então, o negócio do casamento aí, de separar, não pode, pecado. Na atual sociedade é uma necessidade ficar em aberto isso, porque o ser humano fica junto com a pessoa, mas gosta de verdade, às vezes casa por não, nem por amor, por paixão. E aí, sei lá, por N motivos pode surgir uma separação e é permitido, né? Uma vez eu vi um guia falando que se você tá com uma pessoa e tá sofrendo, aí você não precisa ficar com ela. Aí a pessoa fala assim, mas não é meu karma ter que ficar com essa pessoa. Não é seu karma. Você fica se você quiser. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E ponto. Ok? É isso que eu entendi e eu sou de acordo com isso. Ok, então até um próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.